Boa noite a todos e a todas, quem está aqui ao vivo com a gente e quem vai assistir a gente depois. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, o primeiro capítulo do Comunicação Não Violenta e as relações que a gente pode estabelecer na sala de aula, né? Então, para quem não assistiu o nosso clube de leitura no inicinho, né, quando a gente falou do prefácio desse livro e a poesia, a gravação está disponível no nosso canal. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Depois você clica lá para assistir e acompanhar. E hoje, a mensagem principal desse capítulo é entender um pouco sobre o que é a comunicação não violenta. Né? Então, eu vou compartilhar o mapa mental, que também vai ficar aqui na descrição. Então, se você está assistindo, já deixa seu like para contribuir com o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E aqui o mapa mental vai estar reunindo todos os capítulos, né? Então, a cada encontro que a gente fizer, a gente vai alimentando esse mapa mental. Então, nós temos do primeiro encontro, que foi no mês passado, e desse mês que é hoje. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, para quem ainda não está familiarizado ainda com o nosso clube de leitura, aqui é o livro Comunicação Não Violenta, e aqui nós vamos marcando cada capítulo, e a cada encontro a gente se orienta por 3 questões principais. O que nos chamou mais atenção? Então, a gente coloca alguns trechos do livro que fizeram a gente refletir ou que esclarece alguma coisa, dúvidas ou questões, que são as coisas que a gente vai às vezes, ou não concorda tanto com o autor, ou ficou naquela dúvida, será que é, será que não é, né? Então, a gente coloca nessa categoria aqui. E, por último, como efetivar as propostas em sala de aula. Então, o objetivo é a gente pensar, porque, para quem não sabe, esse livro aqui, o Marshall Rosenberg, que é o autor, ele foi pensado para uma situação bem geral, para se aplicar em vários contextos. E aí, o nosso objetivo agora é pensar como que a gente pode usar a comunicação não violenta para poder melhorar as nossas relações em sala de aula ou com os outros professores ou com outras pessoas. Então, a ideia desse encontro aqui é a gente poder discutir melhor sobre como que a gente pode usar a comunicação não violenta para trabalhar na sala de aula. Então, dá boa noite para quem está chegando aqui agora. Boa noite. Que bom que você conseguiu, Arlete. Que coisa boa. Tomara. Desculpa. Isso mesmo. Menina do céu, que chuvarada, né? Mas vamos lá. A gente. Garganta travou aqui. Então, aqui, para a gente começar, a gente separou alguns aspectos desse capítulo. É um capítulo longo, né? Vocês perceberam? Ele é um capítulo relativamente longo, mas qual que é a ideia? É trazer o cerne da comunicação não violenta. Então, ele vai explicar o que a gente vai encontrar no livro, e aí, depois, nos outros capítulos, ele vai detalhando cada aspecto, trazendo muitos exemplos. Então, o bom desse livro é que ele é muito rico em exemplos, e aí a gente consegue trazer mais para nossos contextos, né? Como que a gente poderia aplicar essa perspectiva, né? Porque ele fala de processo de linguagem e é quase um modo de vida, né? E aí ele começa, a primeira frase do capítulo o que eu quero em minha vida é compaixão. Um fluxo entre eu mesmo e os outros, com base em numa entrega mútua do fundo do coração. E a primeira coisa que eu pensei, quando eu estava lendo essa parte,
e que me conectou com várias coisas, principalmente a sala de aula, é o que eu quero em minha vida. É a questão do objetivo. O que a gente quer para a nossa vida? Né? Então, quando a gente pensa nas nossas aulas, por exemplo, se a gente não souber o objetivo, qualquer atividade serve, qualquer metodologia serve, qualquer caminho serve. É aquela ideia da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela fala que quer seguir por um caminho e o gato pergunta para ela, mas para onde que você vai? Aí ela não sei, qualquer aí ele, se não sabe, qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para onde vir, para onde ir. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é o nosso propósito, o que a gente quer para a nossa vida. No caso, é compaixão, que o Marshall traz para a gente. Eu compartilho desse sentimento. Também estou querendo compaixão, eu quero mais paz, né? Quero mais tranquilidade, quero conseguir enfrentar os desafios com um olhar mais de aprendiz, né? Em vez de torturador, em vez de ficar me chicoteando, falando, por que você não fez? Pensar que o aprendiz ele precisa de orientação, né? Não punição. E a comunicação não violenta, ela vem ajudar a aprimorar esse olhar, né? De ter mais compaixão como algo que é natural, né? Algo que faz parte da essência humana. E aí, o Marshall ele traz duas questões, né? Que ele fala que eu vou até aumentar aqui para ficar melhor para a gente acompanhar. Ele fala aqui, ó. Acredito que é da nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. E aí, durante a maior parte da vida dele, ele fez duas perguntas. O que acontece que nos desliga da nossa natureza compassiva, levando-nos a comportar de maneira violenta, baseado na exploração de outras pessoas? Então, uma primeira pergunta é como que a gente se afasta dessa nossa natureza compassiva. E a outra, que é o inverso, mas que é igualmente intrigante, é o que permite que algumas pessoas se permaneçam ligadas nessa natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas. E aí, essas duas perguntas vão orientar toda a proposta do livro. Por quê? Porque ele vai se esmiuçando dentro dessa perspectiva. Né? Então, assim, o que faz a gente se desconectar da nossa natureza e o que faz a gente se manter conectado a ela, mesmo quando as circunstâncias são bem complexas. E ele estava falando, ele conta um pouco da história dele, que ele nasceu, ele foi morar em Detroit, ele é judeu, e era uma época de muita violência que estava acontecendo, e quando ele foi para a escola, eles tiveram que ficar presos dentro de casa, e quando ele foi para a escola, ele descobriu que o nome poderia ser um problema. Aí, quando falou o nome dele, dois meninos olharam para ele, falaram uma expressão que ele não conhecia, e fazia referência aos judeus. E depois disso, ele apanhou, ficou muito revoltado e tal. E aí começou a refletir, né, sobre como se conectar com essa natureza compassiva, né? E aí ele fala que enquanto ele estava estudando os fatores que vão afetar essa nossa capacidade de nos manter compassivos, ele fala do papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Então, tudo que está relacionado com a comunicação não violenta está voltado com essa questão da linguagem. Ele coloca aqui o uso das palavras, mas mais para frente ele vai falar da linguagem não verbal também, que às vezes a gente pode se comunicar de forma não violenta com a forma como a gente pensa, como a gente se coloca para o outro, como a gente se mostra presente para o outro. Porque é uma relação, né? A comunicação é o falar e o ouvir, né? Que vai nos levar a nos entregar de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros. Isso aqui é um outro ponto que chama muita atenção, né? Porque ele traz a ideia de ligar a nós mesmos e aos outros. E por que isso me chama tanto a atenção? Porque normalmente quando a gente pensa em comunicação, a gente está pensando sempre com o outro, né? Vocês pararam para pensar isso? Para vocês é assim também? Quando vocês pensam em comunicação,
Vocês pensam na relação com o outro ou vocês consideram vocês mesmas também? Como que é para vocês? Porque eu sempre pensei com os outros. Aí, quando ele traz essa ideia de ser com a gente também, eu falei, opa, isso aqui tá diferente. Isso aqui mexe comigo. E aí, ele vem falar que a gente normalmente não considera. Eu concordo com você, Arlete. Nem sempre você pensa em você. Eu também não pensava em mim e esse livro me pôs para pensar mais em mim, nessa relação mais compassiva, sabe? É, eu acho que a gente já teve outras oportunidades de conversar. Eu tenho um perfil assim muito mais tirano, né, comigo mesma. E esse livro tem me ajudado a ser mais compassiva, mais gentil, mais compreensiva, né, a ter uma relação melhor comigo. E eu acho que isso acaba repercutindo nas outras relações também, né? Quando a gente melhora a nossa relação com a gente tem mais condições de relacionar melhor com os outros. Realmente é curativo. Concordo com você. E aí, ele chama atenção para a gente de uma coisa que a gente às vezes não está atento. Porque a gente acha muitas vezes que a gente não é violento, que a gente não comete nenhum crime, né? A gente não tira nada de ninguém, não bate ninguém, tudo mais. Então, a gente normalmente a gente viu isso no encontro anterior, né? A gente pensa em violência mais relacionada à violência física do que uma violência mais emocional, mais passiva, vamos dizer assim. E aí, a gente desconsidera muitas vezes que as nossas palavras podem induzir a mágoa, podem induzir a dor, né? Tanto para os outros quanto para a gente mesmo. Então, quando a gente começa a prestar atenção nas nossas palavras, no que a gente está verbalizando, nos nossos pensamentos, né? O pensamento e a palavra estão bem articulados, quando a gente pensa no o que está brotando de nós, como que a gente está analisando o mundo, como a gente está observando as coisas, a gente vai perceber que muitas vezes a gente pode estar gerando mágoa e dor ou a outra pessoa a nós mesmos, né? E aí a comunicação não violenta, ela vai contribuir, né? O Marshall, ele se deixa bem explícito, né? Que a comunicação não violenta, ela não é só um conjunto de habilidades, mas que, de certa forma, vão trazer para a gente algumas ferramentas, vamos dizer assim, alguns mecanismos, né, alguns processos de linguagem e comunicação que vai ajudar a gente nos manter conectados com essa natureza compassiva nossa, né? E como que a gente pode trazer isso para a sala de aula, né? Como a Arlete falou que é curativo e é mesmo, a gente vai pensar como que a gente passa por esse processo de autocura e vai contribuir para que os nossos alunos também tenham relações mais saudáveis, mais compassivas, né? E aí, ele traz uma coisa que me chama atenção também. Muitas coisas me chamam atenção nesse livro, viu, gente? Eu gosto muito dele. Porque ele vai falar que não é nada novo. Olha lá, ele fala assim: olha, a comunicação não violenta não tem nada de novo. Tudo já que foi integrado já é conhecido há muitos séculos. E aí, o objetivo dessa abordagem é nos lembrar do que a gente já sabe, mas no sentido da gente tentar colocar isso em prática, né? Então, como que saber coisas que já são antigas, né? Essas sabedorias milenares aí, como que a gente vai colocar isso em prática? Como que vai manifestar concretamente esse conhecimento? Então, essa é a proposta, né? A gente pensar em ações concretas para que a gente possa ser mais compassivo. E aí, nesse movimento, né, de nos comunicar de forma mais compassiva, de forma não violenta, a, a gente vai ter que sair do modo automático. Por quê? Porque se a gente já cresceu, já vivenciou um tanto de experiências em que a gente foi violento sem nem saber que a gente estava sendo violento,
se a gente não foi compassivo em muitas situações, esse modo de fazer e de viver e de falar, ele está automatizado, né? Então, quando a gente se propõe a aderir a essa nova forma de comunicação, nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência, né? Prestar mais atenção no que a gente está falando, no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo, né? E no que a gente está precisando. Então, o convite é para a gente sair do automático e dar respostas mais conscientes, percebendo o que está acontecendo, observando, percebendo o que a gente está sentindo, o que a gente está desejando e tentando manifestar isso com honestidade e clareza, né? Para a gente dar aos outros essa atenção respeitosa e empática, né? Então, é uma forma de o outro receber de forma empática, né? O que a gente está querendo e a gente ser honesto tanto com outra pessoa quanto com a gente mesmo. E nessa perspectiva, a ideia é a gente ouvir as necessidades mais profundas dos outros e perceber os relacionamentos por um novo enfoque. E como que a gente pode pensar isso na sala de aula? Né? Quando a gente vê um aluno, por exemplo, que tem um comportamento que é inadequado, às vezes agride outros colegas, não presta atenção, fica fazendo um tanto de ações assim que atrapalham a aula, que geram indisciplina, o que ele está nos dizendo, né? Para além da bagunça. Se eu já tenho um olhar julgador e falo, esse menino é assim, assim, assado, aí se tem diagnóstico, então você já coloca ele numa série de categorias, você perde a oportunidade de tentar entender o que ele está querendo te dizer por trás daquela ação, qual que é a necessidade dele. Da mesma forma, quando a gente age de forma impulsiva, a gente está perdendo a oportunidade de analisar mais profundamente qual que é a necessidade que não está sendo atendida, o que a gente está sentindo, o que a gente está observando, como que aquilo que a gente observa vai agir em nós e por que está despertando determinados sentimentos. Então, essa forma de comunicação convida para esse relacionamento muito mais profundo e traz para a consciência que ele fala aqui, vamos fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que possamos esperar achar aquilo que procuramos. O que ele quer dizer com isso? Ele está voltando lá na questão do objetivo. Muitas vezes, a gente está querendo achar uma coisa, a gente está querendo conquistar uma coisa, só que a gente está indo para o caminho que não faz tanto sentido. E aí, o que vai acontecer? Se a gente está procurando, a gente tem um objetivo ou não tem clareza do objetivo, a gente não vai fazer as coisas que vão nos ajudar nesse processo, certo? E ele traz um exemplo que eu achei sensacional. Vamos ver o que vocês acham. Existe a história de um homem agachado debaixo de um poste de iluminação procurando alguma coisa. O policial passa e pergunta o que ele está fazendo. Procurando as chaves do carro, responde o homem que parece ligeiramente bêbado. Você as perdeu aqui? Pergunta o policial. Não, perdi no beco. Vendo a expressão intrigada do policial, o homem se apressa a explicar. É que a luz aqui está muito melhor. E aí, fica claro, mas muito claro, que se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai procurar no lugar errado. A gente vai tomar as atitudes que não vão contribuir para a gente conseguir o que a gente quer, né? E aí a gente pode pensar tanto no nosso objetivo de vida, no caso que ele trouxe aqui no livro, que é a compaixão, né? Então, quais as ações que vão me ajudar a conectar com essa natureza compassiva? Eu posso pensar nos objetivos de aprendizagem. Então, se eu quero que o aluno aprenda determinado conteúdo, ou se eu quero que ele aprenda a ter mais autonomia, se eu quero que ele aprenda a ser protagonista, se eu quero que ele aprenda a trabalhar melhor em grupo, se eu não tenho muito essa clareza, dificilmente eu vou tomar as ações que vão me ajudar a
alcançar esse objetivo. E se eu tenho clareza, é mais fácil eu tomar decisões mais assertivas, né? E é claro, gente, uma coisa é a gente começar a ter clareza disso. Outra é a gente conseguir colocar em prática, né? Então, existe um desafio aí que a gente precisa respeitar também e ser compassivo com a gente. E com os nossos alunos também, e com as outras pessoas que a gente se relaciona. Por que isso? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou falando de carteirinha, tá? Eu acabo de ler o livro e falo, nossa, esse negócio é legal demais, eu quero colocar em prática, não sei o quê. Aí, no meio da situação, vem aquele sentimento, assim, aquele ímpeto, e você acaba fazendo do mesmo jeito que você sempre fez. Aí você fica frustrado, você fala, poxa, agora eu já sei, por que conta? Aí eu fico pensando nas novas metodologias, né? As novas ferramentas que a gente aprende. A gente fica lá doido para poder tornar a aula mais inovadora, né? E aí começa a pensar os objetivos de aprendizagem com mais clareza, mais consciência, e aí a coisa não funciona assim tão bem do jeito que a gente gostaria. E aí a gente precisa entender que é um processo. A gente não vai conseguir fazer as coisas de uma hora para outra, tudo certinho, tudo de uma vez. Alguns momentos a gente vai dar conta. E a gente precisa valorizar esses momentos. Os momentos que a gente consegue respirar fundo, se conectar com a nossa necessidade e se conectar com a necessidade do outro. E quando a gente consegue isso, gente, é maravilhoso. Eu vou falar que desde a primeira vez que eu li esse livro, eu estou tentando fazer esse exercício com as outras pessoas e comigo mesmo. E quando a gente percebe que a gente já está entrando numa outra forma de pensar, num outro nível de consciência, isso fica mais, vai ficando mais, a gente vai ficando mais animado e vai ficando um pouco mais frequente. Mas a gente sempre precisa estar mais alerta para a gente poder mudar. Então é muito importante esse acolhimento, assim, de entender que é um processo, né? Que a coisa não vai acontecer de uma hora para outra e tá tudo bem. A gente precisa continuar tentando e usar a neurociência a nosso favor, né? Então, como que a gente usa a neurociência a nosso favor? A gente foi lá e fez de um jeito que não era o que a gente queria. Eu fui lá e pus o menino para fora da sala, em vez de acolher e ouvir e tentar entender o que ele estava precisando ali naquele momento. Pus ele para fora, mandei para a diretoria, porque eu não consegui. Aí, em vez de se penalizar, chicotear e falar por que, que você fez isso e não sei o que mentalmente, né? Porque a gente briga com a gente mentalmente. Em vez de se punir nessa história, tenta entender qual que era a sua necessidade e qual é a atitude que você quer fazer de uma próxima vez. Porque esse tipo de atitude normalmente são repetitivas, né? Em sala de aula, principalmente. Né? Às vezes tem aquele menino que tem um comportamento que é recorrente. E aí você coloca, meio que se programa mentalmente, falando assim: olha, na próxima vez eu vou respirar fundo e vou tentar ouvir esse menino. Fazer perguntas que me ajudem a entender melhor. Por exemplo, será que ele está frustrado com alguma coisa? Será que ele acabou mais rápido? Será que está com dificuldade de uma coisa e por isso ele acaba chamando a atenção de outra forma? O que será que ele tem? Será que ele está com algum problema em casa? Então, você organiza no seu pensamento o que você vai fazer da próxima vez. Isso a neurociência nos ajuda. Por quê? A neurociência vai contar que quando a gente, os impulsos cerebrais, né, eles vão passar por onde já está meio consolidado. Então, se você já automatizou uma determinada forma de agir, o impulso vai super rápido, igual uma via expressa. Pensa numa via expressa aí, como que é rápido? Quando você quer mudar de atitude, criar um novo caminho, um novo percurso do impulso elétrico, o que você vai fazer? Você vai estar como se fosse abrindo uma trilha no meio do mata. Pensa aí no que é uma trilha no meio da mata. Você vai ter que ir com um facão para abrir a trilha, né?
E aí, isso dá mais trabalho. Então, a tentativa é sempre ir pela via expressa. E você só vai conseguir abrir essa trilha se você for repetidamente ensinando o seu cérebro esse novo caminho de seguir. E por isso que a gente tem que ter essa tranquilidade de aceitar que é um processo. Porque a gente não abre a trilha de uma vez para outra, a gente não constrói uma via expressa de uma hora para outra. É com muita repetição e muito trabalho, um alto nível de consciência sobre o que a gente está fazendo, né? Então, a gente pode pensar tanto nos nossos objetivos de vida, né? Sobre o que a gente quer, como a gente quer viver, como que a gente quer lidar com as outras pessoas, e também pensar nessa coisa mais pragmática do planejamento, né? Sobre como que a gente vai definir os objetivos de aprendizagem, como é importante a gente saber o que a gente quer desenvolver com os nossos alunos, como que isso se insere no planejamento maior, né? Tipo, no final do ano, onde que eu quero que esses alunos cheguem. Então, para isso, eu vou, a cada etapa, eu vou trabalhar essa coisa, né? Tanto questões conceituais, quanto socioemocionais, atitudinais, né? Todos os conjuntos de conhecimento. E aí, vocês querem comentar alguma coisa, meninas? Eu ligo a primeira aqui e vou, né? Que outros contextos vocês acham que a gente reage mais impulsivamente? Quando vocês vão pensando aí, o Marshall, ele fala uma coisa que é bem interessante, né? Que às vezes a gente fica pensando que para comunicar de forma não violenta, a outra pessoa também tem que se comunicar assim, precisa conhecer a comunicação não violenta, né? Só assim que vai ser eficiente. E não é bem assim, não. Ele fala que a gente não depende disso, né? Da outra pessoa conhecer e a gente também não precisa esperar que as coisas aconteçam rapidamente, né? Então, as coisas demandam um certo tempo até as pessoas entenderem, inclusive, que você de fato está querendo entender o que a outra pessoa quer dizer, né? O que ela está querendo expressar, né? Para entender mais a fundo a dor que a pessoa está trazendo ali e a necessidade que ela está trazendo. E aí eu queria trazer o exemplo da página 33, que é muito interessante. Não é de sala de aula, mas é um exemplo que faz pensar que esse processo de comunicação nem sempre vai ser tão rápido assim, né? Pode ter situações que a gente consegue se comunicar muito rapidamente, mas outras não necessariamente. E aí ele traz uma situação que ele estava numa mesquita do campo de refugiados em Deixa, em Belém, na Cisjordânia. Né? E ele estava com 170 muçulmanos palestinos. E, na época, os americanos não eram vistos de forma positiva. E aí ele estava falando, né, fazendo uma palestra com esse grupo, e começou a perceber um murmurinho assim na plateia, e o intérprete dele falou que eles estavam falando que ele era americano. E alguém no meio da plateia gritou assassino, e todo mundo gritando assassino, matador de crianças, assassino. E aí ele poderia muito bem ouvir aquilo ali como uma ofensa e rebater e direcionar a conversa para outro campo. E aí ele fala que, felizmente, eu fui capaz de concentrar minha atenção no que aquele homem estava sentindo e necessitando. E aí ele tinha algumas pistas, né? E começou a conversar com esse homem, porque no meio do caminho ele viu umas latas de gás lacrimogêneo que tinham sido atiradas na noite anterior no campo de batalha.
E aí, nessas latas estava escrito Made in USA, né, que estava sido fabricado nos Estados Unidos. E aí ele vira para o homem, que chamou ele de assassino, e fala assim: você está com raiva porque você gostaria que meu governo usasse seus recursos de forma diferente? Aí ele coloca entre parênteses, assim, como um comentário: eu não sabia se meu palpite estava certo. No entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com os seus sentimentos e suas necessidades. Aí o homem respondeu: pode ter certeza que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos de esgotos, não de gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradias, precisamos ter no nosso próprio país. Então, você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter a independência política? Perguntou o macho. E o homem responde: você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que tenho vivido com a família, filhos e tudo mais? Você possui a pálida ideia, a pálida noção do que isso tem sido para nós? E o macho fala: está parecendo que está me parecendo que você está muito desesperado e que está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? E aí ele vai seguindo o diálogo e fala que demorou mais uns 20 minutos para esse diálogo se terminar. Mas aí, qual que é a mensagem, né? Ele estava aberto a escutar e ele não estava julgando o que a pessoa estava falando, ele estava tentando entender o que a pessoa estava querendo dizer com as frases que ela trazia. E aí, nesse processo de esclarecimento sobre o que ele estava ouvindo, ia ficando mais claro, tanto para ele, macho, quanto para a pessoa que estava falando, o que de fato era o ponto de discussão, né? E aí ele conta no final que o homem, depois disso, que chamou ele de assassino no início, chamou ele para ir jantar em casa, ou seja, tinha se sentido acolhido e entendido. E por que isso me chamou a atenção pensando na sala de aula? Às vezes a gente precisa fazer esse exercício, né, de perguntar para o aluno, perceber algumas pistas do que está acontecendo com aquele aluno. E engraçado que antes mesmo de ler esse livro, eu lembrei de uma situação que eu passei na escola. Era uma escola assim de periferia, a gente tinha muito problema assim com bomba na escola, a polícia ia lá direto. Era uma situação bem complicada assim, com tráfico de drogas. Era bem complexa a situação da escola. E eu tinha um grupo de alunos que normalmente atrapalhava a minha aula, assim, era um pouco difícil de lidar com eles. Eu tinha passado um trabalho para os grupos apresentarem na frente da turma. E aí, esses alunos não queriam de jeito nenhum. E queriam brigar comigo, que não ia apresentar e não sei o quê. Aí, na hora, me veio a ideia e perguntei para eles: vocês querem apresentar só para mim? A gente encontra aqui na hora do recreio, eu que tenho que avaliar vocês. Então, não precisa preocupar, vocês não precisam apresentar para o resto da turma. Pode ser só para mim? Pode. E aí, gente, na hora que eu cheguei, esses meninos foram apresentar para mim, era uma turma de oitavo ou nono ano, não lembro. Esses meninos eram semi-analfabetos. Eles mal conseguiam juntar uma letra com a outra, de tamanha dificuldade que eles tinham. E aí eu percebi uma coisa, que o que estava por trás daquela rebeldia, daquele posicionamento assim, todo empoderado, vamos dizer assim, era uma forma que ele tinha de mascarar essa grande dificuldade que ele tinha de aprender as coisas, de saber ler. E pelo jeito que ele apresentou o trabalho, ficou muito claro o quanto ele se envergonhava dessa condição. E foi muito mais fácil depois encontrar caminhos para poder intervir e ajudá-lo para poder superar. Eu consegui resolver todos os problemas da vida desse menino? Claro que não, né? Mas saber o que estava por trás me ajudou a pensar duas vezes antes de já chegar classificando. Ah, porque esse menino é isso? Ah, esse menino
atrapalha todo mundo e sair rotulando os meninos e as meninas, né? Então, às vezes, a gente fica achando assim que determinados comportamentos são pessoais, né? São contra a gente, são afronta, porque eles querem testar a nossa autoridade. A gente coloca um tanto de coisas. Pode ser que está querendo testar a autoridade, sim. Não estou tirando essa hipótese, não. Mas pode ser que tem coisas muito mais sérias por trás, ou coisas assim que estão incomodando esse aluno e essa aluna muito mais, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente está se sentindo ofendido, porque a gente está se sentindo desafiado, né, na nossa autoridade e tudo mais. Então, a comunicação não violenta, quando o Marshall traz esses 4 passos aqui, ó, os 4 componentes da comunicação não violenta. E esses 4 componentes, eles servem tanto para a gente se comunicar com as pessoas e com a gente mesmo, quanto para a gente ouvir. Então, toda vez que a gente for ouvir o outro de forma compassiva, ou for falar com o outro de forma compassiva, a gente vai estar atento a esses quatro componentes. E assim, o Marshall fala até que a gente não precisa nem verbalizar esses 4 componentes. É uma questão de consciência, de mudar o nosso hábito. Então, o primeiro componente é observar. É porque normalmente a gente tem a mania de julgar e avaliar. Né? A gente fala, nossa, essa menina é tão obediente, ou esse menino é tão caprichoso, ou esse menino é um porcalhão. Olha o caderno desse menino, todo desorganizado. É um menino desorganizado, desleixado, uma menina que é pirracenta. A gente pode pensar num tanto de adjetivos aí que a gente conhece que são avaliações e julgamentos de uma pessoa. Então, o primeiro exercício, que é um desafio, mas é um desafio muito bom, é a gente observar o que são as ações que as pessoas estão falando, considerando a ação, tanto fazer alguma coisa quanto falar alguma coisa, que a gente considera enriquecedor ou não para a nossa vida. O que a gente está vendo os outros falar ou fazer que a gente percebe enriquecedor ou não para a nossa vida. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, aqui em casa, estava uma mania de ficar ofendendo um ao outro. Por que você é bobo? Por que você é chato? E não sei o quê. Ainda bem que as ofensas deles aqui são ainda bem inocentes, né? E aí nós começamos a fazer um exercício aqui em casa, porque o nível, tipo assim, da ofensa para o murro e para beliscão, para mordida, qualquer outra coisa assim, estava um passo. E eu já não estava aguentando mais essa confusão dentro de casa. E aí eu comecei a adotar eu e meu marido, nós começamos a adotar uma estratégia. A gente quer amor dentro da nossa casa, é o nosso objetivo de vida. A gente quer amor dentro da nossa casa. E aí o que nós começamos a fazer? A cada reclamação, 2 agradecimentos. Então, reclamou, nós vamos agradecer, porque agradecer alimenta a felicidade. Então, nós vamos agradecer. Se ofender o outro, vai ter que falar 10 coisas que admira no outro. 10 coisas positivas que admira, que gosta, ou que gosta de fazer junto com a outra pessoa que foi ofendida. E aí meu filho questionou, né? Por que reclamar é 2 agradecimentos e a ofensa são 10 elogios? Eu falei, meu filho, porque o agradecimento é uma coisa muito individual, é só para você aumentar a positividade aí na sua vida. Só que quando a gente ofere a pessoa lá no fundo. Então, é muito importante a gente fazer esse mecanismo de restauração, né? De perceber, a gente perceber e também mostrar para outra pessoa que tem muitas coisas positivas. Que ela tem mais coisas positivas do que negativas. E aí, o próximo passo está diretamente conectado com a comunicação não violenta. Em vez de falar bobo, que não diz nada, em vez de falar chato, que não diz nada, você vai falar especificamente o que a pessoa fez que te deu vontade de falar a ofensa. É essa parte da observação.
E aí eles começaram a ficar mais explícitos. A gente está trabalhando isso ainda, mas eu estou fazendo esse exercício também. Então, em vez de virar e falar, vocês são muito cedo demais, olha que tanto de brinquedo espalhado. A gente vai e observa, os brinquedos estão espalhados. E aí eu reconheço a observação o brinquedo está espalhado, sem julgamento. Eu não vou falar que é desorganizado, eu não vou falar que não cuida de nada, descuidado, não vou falar nada disso. Os brinquedos estão fora do lugar. Isso é uma observação, é o que eu estou vendo. Então, os alunos estão indisciplinados, isso é o julgamento. Quais são as ações que eles estão tendo aquilo naquele momento que eu estou julgando que é uma indisciplina? Eles estão conversando entre si? Eles estão mexendo no celular? Eles estão jogando bolinha de papel? Qual que é a ação? Eu tenho que ser específica na minha observação. Eu tenho que olhar o que eles estão fazendo. Tipo assim, o aluno, em vez de estar fazendo a atividade, está olhando pela janela, viajando na maionese. Então, eu tenho que observar o que está acontecendo. Ou o aluno está ofendendo um ao outro, né? Está falando palavras que vão machucar um ao outro. O que eles estão fazendo ou dizendo. Então, esse é o momento da observação. E aí, depois, o segundo componente é o sentimento. Então, a gente vai. Que sentimentos que aparecem na hora que a gente está observando aquela ação? A gente está se sentindo magoado? A gente está assustado? A gente está alegre? A gente está se divertindo? Né? A gente está irritado? Qual é o sentimento que está aparecendo ali? Então, tem uma ação que vai ou ser enriquecedora, né? Despertar sentimentos que a gente considera positivos, ou não enriquecedoras, que vão gerar sentimentos mais negativos, vamos dizer assim, né? Então, que a gente associa com coisas negativas, tipo, tá magoado, assustado, tudo mais. E aí, a partir desse segundo componente, eu observo quais são as necessidades que estão ali. Então, por exemplo, os brinquedos espalhados, eu me sinto muito irritada quando os brinquedos estão espalhados. Qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é de organização. Eu preciso de uma casa organizada para eu conseguir pensar, para eu conseguir raciocinar. Eu tenho muita dificuldade. Então, por exemplo, outro exemplo. Quando eles estão brigando, eu fico frustrada, eu fico irritada. Por quê? Eu preciso de paz, eu preciso sentir que as pessoas estão se respeitando, que as coisas estão funcionando bem, que a gente vive em harmonia. Isso me dá conforto, isso me dá segurança. E aí, o quarto componente é o mais importante não, mas é o que vai fechar com chave de ouro. Eu vou virar para o meu aluno, no meu caso aqui, os filhos, e fazer um pedido específico. E não é um pedido assim, seja mais arrumado, ou converse um com o outro. Eu fazia muito esse pedido e é nada específico. Gente, vocês têm que conversar. E eles gritavam com o outro achando que estava conversando. E não é isso, né? Então, a gente tem que ser específico. Fale com a sua irmã o que você quer que ela faça. Ela fez isso, o que você quer que ela faça? Helena, você pode tomar cuidado e não fazer isso mais? Aí, qual que é o meu pedido específico para bagunça? Filho, você pode guardar as coisas no lugar, por favor? Aí, o exemplo é basicamente esse. De uma mãe que está vendo um tanto de meia suja pela casa, aí ela fala com o filho, Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia suja debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, eu fico irritada, porque eu preciso de ordem no espaço que usamos em comum. Então, ela mostrou que ela observou, que são as meias espalhadas, sem julgamento. Ela falou o sentimento que ela ficou irritada e a necessidade dela. Ela precisa de organização no espaço. E aí, ela faz um pedido específico. Você pode colocar suas meias no quarto ou na lavadora? E na nossa sala de aula, gente, como que a gente pode pegar uma observação? Então, esse da indisciplina, por exemplo.
os meninos estão conversando entre eles enquanto você está tentando explicar a matéria. Vamos supor. E aí, você fala com eles. Fulano, quando vocês conversam, quando eu preciso dar uma explicação, eu me sinto frustrada. Porque eu preciso que vocês prestem atenção para conseguirem realizar a tarefa que vai ter um significado esse processo. Talvez eu nem tenha conseguido materializar tão bem a necessidade. Talvez precisa melhorar a identificação das necessidades. Mas é mais ou menos isso. Aí você pede. Enquanto eu estiver explicando qual que vai ser a tarefa, vocês podem prestar atenção, por favor? Vocês podem olhar para mim e ouvir o que eu estou falando? E aí eu peço uma coisa bem específica. Vocês têm mais algum exemplo que possa ajudar a gente a pensar? O que vocês estão achando dessa história toda? O que está marcando vocês mais aí desse processo? Gostou do exemplo, Gorete? Eu acho que você vai gostar desse outro exemplo aqui também. É um pouco parecido, porque envolve indisciplina. E aí está falando de uma professora de Chicago, ele traz vários exemplos, gente. Eu super recomendo fazer a leitura, porque os exemplos, mesmo sendo de outra área, pode tipo, dar aquele insight, sabe? Tipo, nossa, eu faço desse jeito, poxa, se eu fizesse desse outro, ia me ajudar. Entendeu? Então, os outros exemplos são muito bons. Eu não vou falar todos aqui para a gente não devagar demais. Então, eu vou aproveitar o exemplo que ele trouxe da sala de aula. E a Arlete está falando aí que está tudo super reflexiva, né, Arlete? E a gente fica mesmo, né? E isso é bom, eu acho que é positivo, né? Porque a gente vai começar, vocês vão ver que nos próximos, que ele vai detalhar mais, assim, sobre cada um desses componentes, vai dando mais ideias e mais clareza para a gente sobre o que a gente pode fazer. Aqui é só, assim, uma visão geral, né, do que fazer. E do que estar atento, né? Eu acho que aumentar a nossa consciência em relação a isso. E aí, quando ele traz o exemplo da escola, ele fala de uma professora lá de Chicago que escreveu para ele, falando assim: há cerca de um ano venho utilizando a comunicação não violenta em minha turma de alunos especiais. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm desenvolvimento retardado da linguagem, dificuldades de aprendizado e problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala cospe, diz palavrões, grita, espeta outros alunos com lápis quando se aproximam de sua carteira. Eu lhe dou a deixa. Por favor, diga isso de outro jeito. Use sua conversa de girafa. Aí ela explica entre parênteses, né? Que aliás, ele que explica, o macho, em alguns seminários, para demonstrar a CNV, que é a comunicação não violenta, usam-se fantoches de girafa. Na mesma hora, ele se levanta, olha para a pessoa de quem está com raiva e diz com toda a calma: por favor, você poderia sair de perto da minha carteira? Eu fico com raiva quando você fica tão perto de mim. Os outros alunos, em geral, respondem com algo nessa linha: me desculpe, eu tinha esquecido que isso te deixa aborrecido. Comecei a pensar em minha frustração com essa criança e tentar descobrir do que, além de harmonia e ordem, eu precisava. Percebi quanto tempo eu dedicava ao planejamento de aulas e como minha necessidade de ser criativa e contribuir estava sendo passada para trás pela necessidade de manter o bom comportamento da classe. Então, o que ela começou a perceber? Que a necessidade dela não era só de harmonia e ordem, mas ela estava se sentindo frustrada porque ela precisava perceber que a criatividade no planejamento estava sendo realizada, né? E ela estava gastando mais tempo em tentar ter ordem na sala do que executando o que ela tinha planejado. Também senti que não estava atendendo às necessidades educacionais dos outros alunos. Quando ele tinha alguma demonstração de raiva na aula, comecei a dizer: preciso que preste atenção em mim.
Tá vendo que ela não precisou falar tudo, todo o conjunto dos componentes? Ela não falou com ele a observação, o sentimento, a necessidade. Ela foi bem específica no pedido. Então, dependendo do contexto, porque eu fico pensando assim, na sala de aula o negócio é tão dinâmico que às vezes você não consegue parar e fazer o negócio todo. Então, se a gente já está com o negócio todo, né, todos os componentes na nossa cabeça, a gente consegue ser mais assertivo em alguns momentos, que precisam ser mais rápidos. Em outros momentos, você vai chamar esse aluno e vai conversar com ele depois, para que na hora que você precisa ser ágil, você só dá o gatilho ali para ele entender do que você está falando. E é o que ela está falando aqui, ó. Preciso que você preste atenção em mim. Eu talvez tivesse que dizer isso 100 vezes ao dia, mas ele acabava captando a mensagem e geralmente se concentrava na aula. Né? Então, eu acho que nessa carta aqui tem várias coisas. Uma que é ela pensar no próprio processo de trazer a comunicação não violenta para suas aulas, da forma dela expressar. Tem outro aspecto que é de ajudar os alunos a se expressarem de forma não violenta. Né? Então, quando ela vira para o aluno e fala, diga isso de outro jeito, e ela ensinou para esse aluno como que é o outro jeito, aí as coisas começam a funcionar de outra forma. E os alunos escutam, opa, desculpa, eu tinha esquecido que te aborrece. Por quê? A necessidade está explícita ali. O que aborrece, a atitude que aborrece, está explícito. Então, quando meus filhos viram para o outro e falam, você é bobo, você é chato, isso não diz nada, porque não está dizendo qual que é a atitude. Né? E quando eu falava com eles, vocês têm que conversar, eu também não estava dizendo o que eu queria deles. Só na hora que eles começam a ser mais explícitos e eu ajudá-los nesse processo, e eu penso que na sala de aula a mesma coisa. Está tendo uma situação de conflito dentro da sala de aula, ajudar os alunos a se comunicar de outra forma, mostrando para eles como que é essa outra forma de comunicar, né? Dando exemplos. Olha, você, no caso do menino aqui, em vez de cuspir, de xingar, isso aqui, fala isso do outro jeito. O que está te incomodando? Às vezes, dependendo da criança, ela nem sabe direito, ela não consegue se logar. E aí a gente tem o papel de ajudá-los a identificar isso, né? Então, um aluno que está mais indisciplinado, a gente precisa ter um olhar mais atento, ou um aluno que está muito disperso, porque às vezes a gente se preocupa só com os que estão agitados e que agita todo mundo, e às vezes o que está mais disperso, que fica quietinho na dele, mas não fala, não atrapalha o restante do grupo, a gente também precisa ter atenção, né? Para que a gente tente entender o que cada um está precisando. E é claro, gente, numa turma com 45 alunos, igual eu já tive, é muito mais difícil você ter essa atenção individualizada. Mas a gente consegue perceber um pouco do tom da turma, né? A gente consegue entender, assim, quais que são aqueles alunos que ajudam a turma a avançar, a se concentrar, a se engajar nas atividades, a querer participar. Quais são os alunos que desviam a turma, que têm atitudes, né, que vão desviar a turma desses objetivos. E aí a gente vai tentando, nesses pontos que chamam mais, se a gente conseguir ajudar nesses pontos que chamam mais atenção, com o tempo a gente vai conseguindo aprofundar nessa relação, né? E estabelecer outras relações. Então, quando a gente vira e fala para a turma de. A gente percebe, por exemplo, que uma turma não, tem mais um perfil, assim, eles não conseguem se concentrar tanto com uma aula mais teórica, e aí eles começam a dispersar demais. Se você é diretivo, tipo assim, gente, vocês têm dificuldade de se concentrar? Tá difícil de entender a aula? Não sei, eu estou tentando fazer um brainstorm aqui, tá, gente? De pensar possibilidades. Vocês me ajudam aí. Vamos tentar de outra forma? Preste atenção só na orientação e aí, ou então cria uma agenda, né? Eu estou pensando tanto nos alunos maiores quanto nos pequenos. Os pequenos já têm as rotinas, né? Que você anota e vai
ajudando eles a seguir a rotina. A gente já fez isso, agora a gente vai fazer isso. Me fez lembrar de uma sala da Andréia, que ela estava comentando que os alunos têm mais dificuldade de ficar prestando atenção numa aula mais expositiva, mesmo que dialogada. Eles têm dificuldade de concentrar muito tempo. E aí ela começou a fazer mais atividades em grupo, né? E essa atenção, né, de entender assim, opa, qual que é o mecanismo que eles vão funcionar e tentar fazer as tentativas e erros, né? Vai mostrando para a gente também outras formas, né, de dialogar com aqueles alunos e de ajudá-los no processo de aprendizagem, porque no final das contas, a gente quer que eles aprendam, né? A gente quer que eles aprendam os conteúdos conceituais, a gente quer que eles aprendam os conteúdos socioemocionais, né, que saibam lidar com o outro de uma forma mais respeitosa, ainda mais num país e no momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão à flor da pele, estão polarizadas, e aí, em vez de escutar o outro, já vem com umas 50 mil pedras, e aí perde o fio da meada, ninguém escuta, ninguém só se ataca, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a comunicação não violenta ela está precisando assim fazer mais parte da nossa convivência, né? Para a gente ter mais esse olhar de tentar entender o que o outro está dizendo. Quando um aluno grita com o outro ou grita com a gente, o que ele quer nos dizer? Qual que é a necessidade dele que não está sendo atendida? Quando o aluno grita com a gente, por exemplo, e a gente tem vontade de usar violência física nesse aluno, qual a necessidade da gente que não está sendo atendida? Como que eu posso observar esse comportamento, descobrir qual que é o sentimento que ele está me despertando, qual a necessidade que não está sendo atendida, e como que eu posso falar explicitamente e bem especificamente o que eu quero desse aluno. O maior desafio da gente, né, como professores, pensando nessa comunicação não violenta, se a gente está acostumado a ser mais avaliadores e julgadores, falar, essa menina é desorganizada, ou essa menina é caprichosa, esse menino é bagunceiro, esse menino aqui é comportadinho. Se a gente começa a sair desses rótulos e começar quais ações que esses meninos fazem, igual no caso, é todo desorganizado. Em vez de falar desorganizado, olha só, o caderno dele, ele coloca as páginas todas tortas. Isso eu estou observando. O que está acontecendo ali? O desorganizado é meu julgamento. Então, eu estou pensando nos piquititos lá. Ele está colocando todo torto, tudo torto. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que ele tem ele precisa trabalhar mais às vezes a atenção, porque às vezes está colocando tudo torto porque não está prestando atenção, quer acabar rápido. Às vezes está colocando torto porque está com uma dificuldade motora para poder colocar as coisas do jeito certo. Entendeu? Então, se a gente olha o que está acontecendo, o observável, e sai do julgamento, eu consigo elaborar mais hipóteses sobre quais são as necessidades. E isso numa perspectiva, olha que conexão que eu não tinha pensado, como que isso é importante para a educação. Se eu passo a ter esse olhar, né, a conduzir as minhas aulas, e eu trago isso para a minha forma de avaliar os alunos, olha como que isso vai fazer diferença. Porque se eu observo, ele está fazendo tal coisa. Aí eu estou pensando lá no contexto da Gorete do português, ver se faz sentido, Gorete. Tipo, os meninos estão falando sempre com a mesma. Eu vou vacilar aqui, né? Tipo assim, eles estão usando a linguagem de uma mesma forma que é diferente da linguagem formal. E você está querendo que eles aprendam a linguagem formal. Aí, em vez de falar, nossa, esses meninos só ficam falando coisa de WhatsApp, não sei o quê, e faz o julgamento, e tenta observar o que eles estão fazendo, como que eles se comunicam, como que
Por que se comunicar dessa forma me incomoda? Por que eles precisam aprender a linguagem formal? Em que contextos que vai ser necessário ter essa linguagem formal? Como que esse conhecimento pode ajudar a atender as necessidades deles, tanto imediatas quanto necessidades mais amplas? Eu não sei se é uma viagem muito grande, eu estou fazendo essa viagem enquanto eu estou conversando com vocês, mas eu consigo, à medida que eu estou falando com vocês, eu consigo ver um paralelo entre esses 4 componentes e o que a gente precisa fazer no nosso planejamento. Só que, em vez de fazer um pedido específico, do sentido de pedir para o outro, eu vou fazer esse pedido para mim. Tipo assim, olha, a partir do que eu estou observando e das coisas que eu estou percebendo que os meninos estão precisando, considerando todo o conjunto de conhecimentos, né, em todas as instâncias, eu penso o que eles precisam e qual atitude específica que eu tenho que fazer para ajudá-los nesse ponto. É uma viagem muito grande minha? Porque eu estou pensando, beleza, como eu vou me comunicar com meus alunos? Então, tá, eu vou olhar o que eles estão fazendo. Normalmente, a gente associa com ou indisciplina, ou então, às vezes, como que a gente vai comunicar a nossa satisfação de uma aula que deu super certo do nosso ponto de vista? Porque, olha só, se a gente falar a aula foi legal, o que a gente comunicou com os alunos? Nada. Agora, se a gente é específico sobre quais pontos que a aula funcionou, que deu certo, que atingiu os objetivos, eu estou me comunicando de forma específica e motivo esses meninos de uma forma específica, para que aquele comportamento possa continuar. Então, se a gente pensar da, da perspectiva do planejamento, ele tem conexão muito próxima com a comunicação não violenta, porque eu vou pensar onde eu quero chegar, né? Primeiro, para eu saber qual que é o meu objetivo. E aí eu vou observar o que está acontecendo e vou percebendo quais são as necessidades. Porque se eu observo sem julgamento, eu tenho muito mais condições de ser mais assertiva na hora de. Uma avaliação formativa, né? Porque aí eu vou pensar em ações específicas para ajudar o aluno naqueles pontos. Não é verdade? Eu não tinha pensado nessa associação e aparentemente ela faz sentido. A gente precisa amadurecer melhor essa ideia. Vamos ver se, à medida que a gente for vendo os outros capítulos, a gente se faz sentido mesmo ou não. Eu já li esse livro algumas vezes, mas com esse olhar da educação está sendo a primeira vez. Então, é uma construção coletiva mesmo. E a Arlete está falando aqui, né? Imagine a potência dessa fala em uma reunião de conselho escolar. Nossa, Arlete, você matou a charada, sensacional. E é isso mesmo, porque o conselho escolar, às vezes, está todo mundo lá, flor da pele. E aí, em vez de falar, por que a professora faz isso? Por que você faz aquilo? Não sei o quê, tarará, tarará, tarará. A gente fala assim, agora comunique o que você... ou melhor, em vez de falar para a pessoa comunicar, a gente faz esse movimento que o Marshall fez. Você está querendo dizer que é isso, isso e isso? Aí a pessoa vai colocando para fora e você vai chegando no cerne do problema. E aí resolver o problema vai ser muito mais fácil, uma vez que a gente começa a ter clareza nisso. Mas é um exercício, né, gente? E olha assim que esse negócio de identificar as nossas necessidades é tão desafiador, porque a gente está tão acostumado. E observar também sem julgar. São 2 coisas que eu acho mais desafiadoras. Porque uma vez que você descobre a necessidade, fazer o pedido específico é numa boa. Uma vez que você observa sem julgar, é uma boa. Bota exercício nisso, né? Eu acho que vale a pena também, porque olha só, como que as pessoas podem sair de um conselho escolar se sentindo mais respeitadas, mais reconhecidas e atendidas, porque quando a gente se sente, a pessoa, que o outro está entendendo a gente se sente confortável. Ai, beleza, tá me entendendo.
né? Tá me acolhendo, assim, ele tá querendo saber mesmo, não tá querendo só me massacrar. Eu fico pensando dos dois lados, né? A tanto numa reunião de pais, por exemplo, em que às vezes parece um pé de guerra entre escola e famílias, quanto numa reunião de conselho de classe, né, em que os professores parecem que estão lutando contra os meninos. Ah, porque esse aqui vai reprovar mesmo, isso aqui não sabe nada, esse aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não, reprova o trem de uma vez, né? Então, assim, se em vez de ter esse discurso, falar de ações mais específicas do que os alunos fazem para tomar as decisões seriam muito mais acertadas, né? Agora, a gente está falando aqui, pensei nessa fala com as meninas falando isso com nossos colegas de escola. E é mesmo. Olha como que pode mudar a relação completamente. E é isso que o Márcio vem falar na sequência. Ele vai trazer uma série de exemplos e, como eu falei com vocês, a ideia não é parar nesses exemplos. Eu quis trazer esse da escola para a gente discutir assim, pela proximidade, né, com o nosso contexto. E aí ele vai falar que a essência da comunicação não violenta está na nossa consciência desses quatro componentes, não nas palavras. Então, muitas vezes eu não consegui materializar muito bem isso de pensar os quatro componentes sem manifestar palavra nenhuma. Eu tive dificuldade, eu confesso, de materializar isso. Assim, o que seria uma situação em que isso seria concreto, vamos dizer, né? Mas o ponto central é a questão da consciência. Né? Se a gente está consciente que é esse modus que a gente quer se comunicar, a gente presta mais atenção. Então, mesmo quando a gente erra, a gente já fala, poxa vida, olha só, eu julguei em vez de observar. Então, o que eu tinha que observar? Qual que é a ação? E a gente começa a fazer isso com a gente mesmo. Vocês acreditam? Esse negócio é bem aos pouquinhos, né? A Alete até falou aqui que exercitar até tornar natural. Eu ouvi uma frase quando eu era muito nova, assim, eu devia ter uns 12 anos. Na verdade, eu li num livro que falava que a disciplina antecede a espontaneidade. Nunca mais eu esqueci essa frase. E a neurociência veio me trazer mais exemplo disso, que é a questão dos caminhos neurais, né? Então, se você está acostumado, seu cérebro faz um percurso aí. O impulso nervoso faz o percurso, o cérebro fica presinho dentro da cabeça, né? Se o impulso nervoso faz um percurso que já automatizou, para você sair do automático e traçar uma nova rota para esse impulso nervoso, vai exigir muito esforço, muita consciência e também muita compaixão de si mesmo, para entender que isso é processo, que isso se dá ao longo do tempo. Não é uma coisa que acontece de imediato, mas vale cada esforço que a gente faz, porque vai mudar a forma da gente se relacionar com as pessoas. E com certeza a gente vai contribuir para que as outras pessoas mudem também, né? Porque uma vez que as pessoas vão se sentindo mais acolhidas e a gente vai ajudando nesse processo de comunicação, eu acho que com as crianças isso ainda é mais fácil, né? Você fala assim, não, vamos lá, fala comigo de outro jeito. O que você está querendo dizer? O que ele fez que te incomodou tanto? Aí a criança vai verbalizando e aquilo vai automatizando para ela, tipo, olha, eu tenho que falar o que está acontecendo, né? É isso mesmo. Vai quase na direção das falas jurídicas, onde fala só em fatos, sem interpretação ou juízo de valor. A gente sabe assim que na prática tem muito juízo de valor, né? Mas a ideia é essa, é a gente tentar tirar o juízo de valor para a gente exatamente, ele foi pego com os produtos em mãos, e não ele roubou, isso mesmo. É observar o que aconteceu, né? E a partir daí, falar o que a gente precisa, né? Então, ele foi pego com os produtos na mão. A gente precisa que
cada pessoa tenha as suas coisas, tenha segurança de que suas coisas vão estar no lugar onde deveriam estar. Você pode, por favor, devolver essas coisas e não pegar mais? Aí eu faço pedido específico, né? Isso às vezes acontece na escola, né? Às vezes o menino quer muito uma coisa. Olha, eu mandei essa mensagem para André, que falei, nossa, olha que historinha tão bonita. E vocês devem conhecer ela, porque eu já vi ela em outro contexto. Eu falei, não, deixa eu salvar, que eu não sei onde que essa história cabe, mas ela é legal. E ela cabe agora. Porque fala de um professor, de um aluno, que queria muito um relógio. Eu não estou achando ela aqui, não, mas eu vou contar. Ele queria muito um relógio que um colega tinha. E ele foi lá e pegou da mochila do menino. E o professor falou assim, fechou a porta, falou, ninguém vai sair daqui enquanto eu não souber quem pegou o relógio. Só que tem um combinado. Todo mundo vai fechar os olhos e eu vou olhar o material e vou achar o relógio. Beleza. Aí o professor saiu, passando a mão, pegando no material e chegou nesse menino. Ele achou o relógio e ficou calado e continuou olhando, conferindo o material de todos os alunos. E aí, isso o rapaz contando, né, depois de muito tempo, ele tinha virado professor e encontrou esse professor depois de muito tempo. E aí falou assim, ô professor, você lembra dessa situação? Você nunca mencionou, não falou comigo, não me ofendeu, não me ridicularizou na frente dos alunos, você não fez nada disso. E o professor falou assim, olha, eu lembro da situação, mas eu não lembro de você, porque eu também estava com os olhos fechados. E aí, a, o rapaz ficou mais emocionado ainda, porque isso mudou o curso da vida dele, que ele conta, né? Ele fala assim: por causa de você, eu descobri que aquela é a missão do professor, né? Não é de ridicularizar os alunos, mas ensiná-los qual que é o caminho certo, né? E a gente, quando vai por esse caminho da comunicação não violenta, a gente tira os julgamentos, né, e vai direto nas ações. E se você vai direto nas ações, elas não são ofensivas. Se você vira e fala, por favor, devolve, não pega esse objeto mais, que as pessoas precisam se sentir seguras de que pode deixar o material aqui, que eles vão continuar ali, é menos ofensivo do que você falar que, nossa, é ladrão, você tem que parar com isso, não sei o que lá. Então, realmente pode ser um divisor de águas na forma de relacionar uns com os outros, né? A frase completa é: a disciplina antecede as falas. A disciplina antecede a espontaneidade. Então, tudo que vira espontâneo, automático, é porque um dia foi disciplinado, ou seja, foi repetido várias vezes. Essa frase é do Emmanuel. Eu não lembro o livro mais, porque tem muitos anos que eu li o livro. Era um livro de poesia, assim, e no final da poesia tinha essa frase. Engraçado como as coisas marcam a nossa vida, né? E eu consegui encontrar vários elementos que me ajudaram a fazer essa frase ser mais verdadeira ainda. E aí, aqui, vamos completar o nosso mapa mental para a gente fechar. Aqui, as dúvidas e questões. Eu tenho uma dúvida e questão. Como que a gente pode manifestar a comunicação violenta sem ser verbalmente? Ele fala que até no silêncio a gente consegue adotar a comunicação não violenta. Tanto que é daí que sai essa frase, né? Que a essência está na consciência. Ele fala assim, ó, é possível realizar todas as quatro partes do processo sem pronunciar uma só palavra. Então, eu queria saber isso. Possível. Vamos ver. Realizar.
Realizar. Isso é uma dúvida que eu quero deixar em aberto aqui, para a gente ver se nos próximos capítulos isso vai aparecer. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem deixar aqui, para a gente registrar? E aqui, como que a gente pode efetivar as propostas em sala de aula? Me ajuda a completar aqui, gente. Deve ser mesmo. Eu fiquei pensativa. E olha que eu já tinha lido o livro e fiquei tentando lembrar se eu conseguia lembrar de algum exemplo assim que ele dava essa questão só da presença. Sempre tinha palavra envolvida. Eu falei, caramba, não consigo. Tá, então nós vamos combinar uma coisa, Arlete. Você vai matutando aí, ó, amadurecendo as ideias. E aí, no nosso próximo encontro, na hora que você vier uma pergunta ou então uma coisa, você manda para mim que eu completo aqui. Pode ser? Porque às vezes essas coisas é tanta informação assim que a gente, depois que a cabeça esfria um pouquinho, você fala, nossa, desse jeito aqui, vai. Ou então, isso aqui que eu queria saber mais. E aqui na sala de aula, eu fiquei pensando assim, que uma das coisas que a gente já pode começar a exercitar é observar mais as ações e as falas, em vez de julgar. O que vocês acham? Essa também é boa, Gorete, gostei. Mas isso você está colocando como dúvida aqui ou como coisas que a gente deve fazer na escola? Porque eu acho que aplica nos dois. Devo falar quantas vezes forem possíveis. Ó, eu acho que sim, viu? Você lembra da professora falando que às vezes ela falava umas 100 vezes até o menino entender e cair a ficha? Preciso que você me escute. Aí eu vou colocar os exemplos aqui. Caderno, olha só, tá? Com as folhas coladas tortas, em vez de esse menino é muito organizado ou desleixado. Olha que, como que muda, né? Como que você amplia as hipóteses para poder ajudar e ser mais assertivo com esse menino do que quando você só julga. O julgamento ele é muito limitante. O que mais que a gente pode colocar aqui? Uma outra coisa que mexeu comigo, a questão do objetivo. A gente precisa ter clareza dos nossos objetivos para saber o que, que a gente vai fazer, que atitudes a gente deve tomar. O que, que vocês acham? Exatamente, a gente consegue atingir diretamente o problema. Quando a gente observa, a gente vai. E quando a gente tem objetivo também.
E é interessante como que isso é libertador, tanto para a gente, como professor, como pessoa, quanto para a gente ajudar os nossos alunos, né? Porque quando a gente tem mais clareza dos nossos objetivos, quando a gente fala de forma mais específica e assertiva aquilo que a gente quer, tem mais chance da gente envolver os meninos no nosso propósito. Ou mais para frente, eu lembro que o Marshall fala algo assim de quando a gente se mostra compassivo, a gente mostra a nossa vulnerabilidade no sentido de, olha, isso aqui me incomoda muito, você pode, por favor, fazer isso para diminuir esse incômodo? A pessoa tem muito mais chance de estar aberta a fazer o que você está pedindo do que você chegar falando, olha, você é um bagunceiro, um desleixado, deixa tudo espalhado. Ou você é um porcalhão, olha como que está seu caderno, vê se tem como a gente fazer alguma coisa com isso aqui. Não tem como fazer nada com isso, não. A pessoa vai ouvir com muito mais resistência do que se você falar assim, olha, você está com dificuldade de colar as folhas? Olha como que faz, é desse jeito, faz para eu ver? E aí, na hora que ele faz, você começa a perceber, é uma dificuldade motora? Ah, é porque está prestando atenção nas outras coisas, olhando para outro lugar, colando a folha no caderno? Então, dando um exemplo bem simples, mas eu acho que a gente pode pensar até em situações mais complexas, né? De conflito entre os alunos, das atividades que você quer desenvolver, e aí os alunos não se engajam tanto, e aí quando você começa a ter mais clareza dos seus objetivos, você tem mais chance de conseguir esse ponto de diálogo para os alunos se engajarem. Então, eu fico pensando assim, esses alunos da André, que eles têm muita dificuldade da parte de ouvir o professor falando, né? Enquanto eles estão na dupla ou em grupo, a coisa até funciona, mas quando o professor ou a professora, né, vai sistematizar ou precisa trazer uma coisa mais expositiva, o negócio não funciona tanto. Presta atenção. Se a gente parar e pensar que se eu viro para esses alunos e falo assim, olha, gente, presta atenção aqui nessa orientação, que daqui a pouco vocês vão poder trabalhar em grupo, e aí vocês vão conseguir entender melhor o que vocês estão fazendo. Vocês podem fazer isso, por favor? Vai ser rápido. Se vocês se concentrarem, a gente consegue ir rápido. Eu tenho muito mais chance de conseguir o que eu quero do que eu simplesmente falar, vocês estão bagunceiros demais, eu não dou conta dessa turma, às vezes nem verbaliza com os meninos, mas você já vai com o pensamento assim, meu Deus, eu tenho que entrar aqui de novo, socorro, né? Então, acho que quando a gente, talvez seja nesse ponto que ele fala que é muito mais uma questão de consciência do que de verbalizar, porque às vezes você está guardando isso tudo dentro de você, às vezes você nem tem muita consciência do que está rolando ali, mas você só tem aquele desconforto e fala, meu Deus, me tira daqui logo, né? Então, se a gente começa a ter mais essa clareza, a gente vai descobrindo formas para que fique bom para os dois lados, né? Porque não é uma coisa de se anular e aceitar tudo que o outro quer só para o outro ser feliz. Não. A proposta da comunicação violenta é que a gente se comunica de uma forma mais assertiva, mais específica, mais clara possível, para aumentar as chances de conseguir o bem comum, de poder negociar. Poxa, vocês não conseguem ficar 50 minutos calado prestando atenção, não? Então, vamos tentar uma outra estratégia? Olha só, vamos fazer desse jeito. O que vocês acham? Dessa forma, vocês conseguem colaborar mais? Vocês conseguem ficar mais atento ao que eu estou ouvindo por enquanto? E aí depois vocês fazem outra coisa? Né? Então, acho que tem mais chance de você engajar os alunos e fazerem eles passarem por situações que não são tão agradáveis assim, né? Alguns momentos da aula que não são os que eles mais preferem, mas que fazem parte do processo, né? Não dá para você simplesmente falar, não, a gente não vai fazer nada. Não é bem assim que a coisa funciona, né? O que mais que a gente pode pensar aqui? A Andrea trouxe uma coisa aqui, eu acho que vai
ser interessante também. Primeiro. Aqui, ó. Na sala de aula, o exercício é tentar observar esses 4 elementos em você mesmo, a partir das ações dos alunos, e pensar em formas de como que eles podem te compreender de forma mais assertiva, explicando, por exemplo, por que determinado tipo de comportamento é adequado ou inadequado. Cabe compreender também que muitas vezes aquele aluno que desrespeita ou é bagunceiro está comunicando algo, muitas vezes, que não é pessoal. Às vezes é da imaturidade, de não saber como se expressar. Ou há outros problemas também, né? Que ele possa estar vivendo. E tentar sair desse do pessoal também ajuda bastante a nossa vida, né? Às vezes o menino é super bagunceiro porque ele aprende super rápido as coisas e não aguenta esperar os colegas, o tempo dos colegas, né? Então, para esse menino, o que eu posso fazer que possa ajudá-lo a viver melhor naquele ambiente, para que fique bom para ele e bom para a turma também, né? Então, é sempre uma negociação do que pode ficar bom para todo mundo, não é verdade? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meninas? A Arlete está perguntando cadê a Andrea. É porque a Andrea teve um imprevisto e só que ela falou assim: "Ah, eu queria contribuir com isso, isso, isso". Aí eu lembrei aqui agora e ela me mandou e eu estou trazendo a presença da Andrea aqui para a nossa reunião. Você acha que está ótimo, Gorete? O que ficou mais marcante para vocês, assim? O que vocês saem assim falando, isso aqui eu vou tentar fazer essa semana já de cara? Para quem está assistindo a gravação aí, coloca nos comentários o que fica de cara para vocês, né? Que fala assim, eu vou sair fazendo isso já essa semana. O que vai ser o seu propósito aí? O que você vai tentar? Resolver o problema sem julgar. Agora, você leu meus pensamentos, viu? Eu também estou nesse exercício. Observar as ações, sem sair julgando o que é, por que eu acho que aquela ação é tal coisa. A Leste está falando aqui, para mim pegaram muitas coisas, fiquei bem mexida, porque tive situações hoje onde poderia ter tido falas bem melhores. Então faz o exercício de autocuidado, Arlete. Só pensa assim, eu ainda não sabia como agir dessa forma, e agora que eu já estou começando a encontrar novos caminhos, eu vou tentar fazer isso, 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 isso. Vai ensinando o seu cérebro aí um novo caminho de fazer, né? E é isso mesmo. A gente tem que ser mais gentil com a gente. A gente precisa muito ser mais gentil com a gente, né? Para que a gente consiga avançar. Ninguém consegue avançar à base de chicotada, ou pelo menos avança muito menos do que poderia por causa da chicotada. Eu tenho tentado trazer comigo um mantra que está me ajudando muito. Aprendiz precisa de orientação, não punição.
Então, não adianta nada você brigar e colocar o menino de castigo. Ele não vai entender o castigo. É melhor você ir lá, respirar fundo e tentar entender. O que que te incomodou? Fala para mim. Qual que outra pessoa fez que te incomodou? Isso. A pessoa pode ajudar? Não, não pode ajudar. Então, o que que ela pode fazer? Vamos tentar outras alternativas e ajudando a criança a fazer esse processo, ou adolescente, ou adulto. E com a gente a mesma coisa. Em vez de se cotear, ah, você devia ter feito isso, ah, pelo amor de Deus, não é possível que você não sabe, com tantos anos de experiência, você ainda faz desse jeito, e tarará. Não sei como que é a mente de vocês, mas a minha é meio assim, é meio cruel. E agora eu tô dando um stop nessa mente cruel e falando, opa, peraí, realmente, eu não dei conta dessa vez. Mas a próxima vez eu vou fazer isso. Por que que eu não dei conta? Poxa, eu estava agitada, estava preocupada com esse aspecto, eu não consegui me concentrar. Então, a gente tenta entender o contexto mais amplo que a gente está inserido, assim como a gente faria com outra pessoa, né? Aí, ó, que bom que já vai te ajudar já amanhã. Muito feliz. Que bom. Pois é, Gorete, coloca esse mantra aí, ó. Ele é muito bom, tanto para a gente quanto para os nossos alunos. Se a gente falar, ah, você tem que conversar, que é o que eu faço aqui em casa, você tem que conversar. Eu descobri que eles não sabem conversar, então a gente ensina. Fala, olha, conversar é isso. A gente fala o que a gente quer, ouve o que o outro está falando, vê o que que a gente pode flexibilizar, até chegar no ponto comum e tentar resolver as coisas, né? Então, a gente sintoniza mais com esse olhar mais compassivo. Se a gente nasceu para ser compassivo, por que que a gente foge disso? Né? Vamos reconectar. Muito obrigada, viu, por estar aqui comigo até agora. Quem está assistindo, obrigado por chegar até o final do vídeo. E a gente se encontra na semana que vem com uma convidada muito especial. A Luciane Valls, do Criatividade Contagiante, vai vir aqui conversar com a gente sobre como que a gente pode trazer mais criatividade para as nossas salas de aula, sem preocupar com tantos recursos, de formas que a gente possa tornar as nossas aulas mais criativas, desenvolver melhor a nossa própria criatividade. Então, não percam o nosso próximo encontro semana que vem, que vai ser muito especial. Beijo, meninas, boa noite e a gente se vê na semana que vem. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Nossa, já